Siga o canal para mais dicas de segurança. Comente e compartilhe com seus amigos. E vai no sininho para ativar as notificações. Futebol, a gente sabe, move paixões, poder, muito dinheiro. Mas e se por trás de cada gol, de cada vitória histórica, existissem segredos? E se aqueles jogos que fizeram a gente pular do sofá não foram exatamente o que a gente pensou que fossem? É isso que a gente vai explorar agora. As teorias da conspiração mais fascinantes e sombrias da história do esporte. Sabe o que é uma teoria da conspiração? No fundo, é a ideia de que nada, absolutamente nada, é por acaso. É pensar que aquele resultado surpreendente, aquele erro bizarro do juiz, não foi só parte do jogo, mas sim uma peça de um quebra-cabeça muito maior, montado nos bastidores por gente muito poderosa. Então, se prepara. A partir de agora, a gente vai fazer um exercício. Vamos questionar tudo. Será que o que a gente viu ali, no campo, era a realidade mesmo? Vamos revisitar momentos que até hoje são uma grande interrogação. Para começar, a gente vai direto para o olho do furacão, talvez o maior mistério da história das Copas do Mundo. A final de 1998 e o que aconteceu com o maior jogador do planeta naquela época. Imagina a cena. Horas antes da final. O clima na concentração brasileira vira um caos total. Ronaldo, o fenômeno, o melhor do mundo, tem uma convulsão seríssima. Ele é cortado do time, levado para o hospital, só que os exames não dão em nada. E aí do nada, contrariando tudo e todos, ele volta para o estádio e fala: "Eu vou jogar". Uma decisão que mudou a história. Em campo, o que a gente viu foi um Brasil apático, um fantasma. O Ronaldo era uma sombra do jogador que ele era. O placar, 3-0 para a França, foi um baque. Mas a pergunta que não quer calar até hoje é: o que de fato aconteceu naquelas horas antes do jogo? E é aí que a suspeita ganha um nome e um logotipo. Nike. A patrocinadora da seleção e do próprio Ronaldo tinham um poder que ninguém nunca tinha visto antes. Como Edmundo disse na época, o pessoal da Nike estava lá o tempo todo, pareciam até da comissão técnica. Aquela imagem do Ronaldo com a chuteira da marca pendurada no pescoço virou um símbolo da polêmica. Afinal, quem mandava ali? Mas tem uma teoria que vai muito além, uma teoria bem mais radical. E se a convulsão foi só uma desculpa para justificar uma derrota que já estava combinada? A história que correu o mundo diz que o Brasil teria vendido a Copa de 98. Em troca, teria um caminho livre em 2002 e o direito de sediar a Copa no futuro. Chegaram a abrir uma investigação sobre o contrato da Nike no Brasil, mas, no fim, tudo acabou em pizza, deixando o mistério ainda maior. Bom, se em 98 a suspeita era a supressão de um patrocinador, nosso próximo caso envolve uma pressão muito, mas muito mais sinistra, a de uma ditadura militar. Vamos voltar para a Argentina em 1978. O cenário era o seguinte: para chegar na grande final, a Argentina, que jogava em casa, precisava vencer o Peru por 4 gols de diferença. Se fizesse menos que isso, quem ia para a final era o Brasil. Uma missão que, convenhamos, parecia quase impossível. Mas o que aconteceu em campo foi um massacre. Um inacreditável e muito conveniente 6-0 para a Argentina. O mundo do futebol simplesmente não acreditou no que viu e as acusações de marmelada explodiram na hora. E quando a gente começa a juntar as peças, a história fica no mínimo muito esquisita. Pensa comigo. O ditador argentino Jorge Videla foi pessoalmente ao vestiário do Peru antes do jogo. O goleiro peruano era argentino de nascimento. O jogo da Argentina foi remarcado para acontecer depois do jogo do Brasil, ou seja, eles já sabiam exatamente o que precisavam fazer. E para fechar com chave de ouro, dias depois da Copa, a Argentina fez uma doação de grãos e dinheiro para o Peru. Coincidência? Mas nem só de um jogo vivem as conspirações, né? Algumas das teorias mais fortes apontam para uma corrupção que já faz parte do sistema, que acontece dentro das entidades que deveriam, em tese, proteger o esporte. Você já ouviu falar na lenda das bolinhas frias? A teoria é genial de tão simples. As bolinhas com os nomes de certos times são resfriadas antes do sorteio. Assim, quem vai tirar a bolinha consegue sentir a diferença de temperatura e manipular os confrontos para criar jogos de maior interesse comercial. Parece coisa de filme? Bom, o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, já admitiu que viu isso acontecer em sorteios na Europa. E se os sorteios podem ser manipulados, o que dizer do que acontece dentro de campo? Tem uma coisa no futebol que não bate, uma conta que não fecha. É um dos esportes mais exigentes do planeta, mas tem uma das menores taxas de doping. Será que os jogadores são naturalmente mais limpos? Ou será que existe um sistema para abafar casos e proteger as grandes estrelas? Essa desconfiança toda nas entidades nos leva a um caso bem famoso aqui na América do Sul,
A Libertadores de 2013. Uma história que começa com uma tragédia e termina com uma acusação pesada de vingança dentro de campo. Tudo começou muito mal, com a morte de um torcedor boliviano atingido por um sinalizador da torcida do Corinthians. A punição que a Conmebol deu para o clube foi considerada muito leve na época. E aí entra a teoria. Para evitar que um time com a imagem manchada por essa tragédia fosse campeão, a entidade teria resolvido o problema em campo. O resultado? Nas oitavas contra o Boca Juniors, o Corinthians foi eliminado depois de uma arbitragem inacreditável, com gols anulados, pênaltis não marcados. A suspeita é de que o juiz fez o serviço sujo. Ok, já falamos de dinheiro, de política, de corrupção, mas para fechar a gente vai para um território completamente diferente. Nossa última teoria vai além da manipulação humana e chega perto do inexplicável. Se segura aí porque essa história aconteceu aqui no Brasil. E não foi um boato não, teve mais de 20 mil testemunhas. Campo Grande, 1982. Jogo do Campeonato Brasileiro, estádio Morenão lotado. No meio da partida, uma luz muito forte aparece e fica parada em cima do estádio. 24 mil pessoas, incluindo os jogadores e o juiz, viram. Todos garantem, era um OVNI, e o jogo teve que parar por alguns minutos. Mas é aqui que o mistério começa de verdade. A gravação oficial da TV Globo não mostra nenhuma paralisação. E o vídeo completo do jogo? Sumiu, nunca foi liberado. A pergunta é, o que aconteceu com as imagens daquela noite? No fim das contas, de pressão de ditadores a OVNIs, o futebol parece esconder tantos segredos quanto os que ele revela em campo. Seja verdade ou só imaginação, essas histórias nos fazem questionar tudo o que a gente vê. Elas mostram que, por trás da paixão, sempre existe um outro jogo acontecendo. E a verdadeira pergunta não é se essas histórias são reais, mas sim quantas outras, ainda mais secretas, a gente nunca vai ficar sabendo. Siga o canal para mais dicas de segurança. Comente e compartilhe com seus amigos. E vai no sininho para ativar as notificações.